Olá a todos, eu sou o Guilherme Borges e hoje vamos continuar nossas aulas de Android. A aula de hoje, o tópico de hoje, é Views ou componentes visuais de Android. Antes de iniciarmos esses componentes visuais de Android, eu vou dar uma revisada aqui na nossa estrutura conceitual de como é que funcionam os principais frameworks do Android. O Android ele trabalha em cima de três principais frameworks, que são as Views, as Activities e as Intents, e algumas classes auxiliares, como a classe R. Nisto, nós temos, primeiramente, a Activity, que possui o papel de controlar o fluxo de execução e as interações com o usuário. Em outras palavras, a Activity é o nosso main do nosso código, e ele inicializa a aplicação, ele determina o que a gente faz quando o usuário clica num botão, acesso ao banco de dados e assim por diante. Cada activity gerencia um layout somente. E esse layout pode ter diversas views dentro dele. Inclusive, o próprio layout é uma view. A classe view, ela tem a função de desenhar tudo que é visual, tudo que o usuário vê. E, claro, cada uma delas tem uma categoria e uma função diferente, por isso que a gente tem diversas views. Por fim, nós temos a Intent, que tem o papel de navegar entre as activities. E, como classe auxiliar, nós temos a classe R, que permite nós acessarmos os elementos XML, que são os que representam o layout, através de um código Java. Dado essa introdução, nós vamos começar para a View. Para nós termos uma melhor ideia de onde isso se encaixa no código, as views dentro do framework Android representam todos os objetos dentro dessa pasta res, que podem ser ícones, layouts e seus componentes internos, mipmap, que também são ícones, só que são ícones da aplicação, e valores gerais. Em especial, o que nós vamos tratar como view durante a apresentação são principalmente os componentes que a gente encontra dentro do layout. Como a gente pode ver nesse layout, ou nós temos 4 views, né, 2 edit-texts, um botão e um text view, mais o layout, que também é uma view. E todos esses componentes têm funções próprias e eles são divididos dentro da paleta de componentes. Esses componentes, então, todos herdam da classe View. Como vocês podem ver, cada um deles é uma classe por si só, e todas elas possuem alguma relação com a View. Eu considero que lidar diretamente com as classes um pouco mais complicado. Então, eu vou utilizar um esquema conceitual para tentar fazer uma pegada mais didática, onde nós temos principalmente componentes View, singulares e agregadores. Vamos entrar em detalhes, então, o que cada um deles representa. Componentes View, então, é a classe mais abstrata, ou seja, mais alto nível dentro de Android, que representam os componentes visuais. Esses componentes visuais, eles compartilham entre eles alguns atributos, entre eles ID, Layout Width, Layout Weight, Visibility. ID é todo identificador de objeto. Todas as views possuem isso. E isso permite que nós acessamos ele dentro do Java. Porque o ID é o que mapeia o elemento, permite que nós acessamos ele a partir de um código Java através da classe R. Layout Width é a largura de cada componente. Layout Weight é a altura. E Visibility é a visibilidade do componente, que pode ser dividido entre 3 formas: visível, invisível ou gone. Onde invisível, ele fica invisível, mas ele ocupa o espaço, e gone ele fica invisível e não ocupa espaço na tela. O padrão é o visible, se a gente não utilizar. E esses valores, layout, width e weight, podem utilizar constantes, ao invés de valores absolutos, que variam entre match parent, em alguns layouts, match constraint, principalmente quando a gente usa o layout padrão do Android, e wrap content. Nesses dois casos, ele vai ocupar todo o espaço até o limite do container onde ele está. Ou seja, até o limite do layout ou até encontrar um objeto no caminho.
Wrap Content, ele ocupa só o necessário que o conteúdo dele ocupa. Como exemplo, né, eu posso ver aqui, podem ver que todos possuem ID. Inclusive, o próprio layout, ele possui ID. E ele possui aqui altura e largura. Todos os componentes possuem altura e largura. Onde o 0 representa o Match Constraint. E o Wrap, que ocupa somente o conteúdo, possui nome próprio aqui. Ótimo. Todos os componentes, então, possuem e herdam essas propriedades. Aqui outro exemplo, onde nós temos um Linear Layout que possui esses atributos e um botão que também possui esses atributos. Vamos agora ver os elementos singulares. Eu divido eles em 3 categorias: textuais, widgets e botões. Vamos entrar nos textuais. O primeiro deles é o Text View. Os Text Views, além do ID, Layout Width, Layout Weight e Visibility, ele possui uma nova propriedade que é chamada de Text, que permite a gente escrever o que vai aparecer na tela. Esse Text View é um label, onde a gente pode colocar conteúdos de texto dentro dele. Além disso, ele permite estilos, troca de fonte, troca de tamanho, entre outras propriedades. O próximo é o Edit Text, que é um elemento textual que possui também um text interno. A diferença é que ele permite a edição dele. Ou seja, ele é uma caixa onde eu posso digitar conteúdos. Ele é similar ao input do HTML. Inclusive, de forma similar ao input do HTML, ele também possui um tipo que pode ser dividido entre vários tipos diferentes de entrada, que é plain text, password, email, phone, time date, number decimal. Cada um deles determina que tipo de teclado vai aparecer para os usuários. Ele não garante nenhuma máscara, mas ele garante que um teclado apropriado para o tipo que for escolhido deve ser usado. Vai aparecer para o usuário. O plain text é o mais geral de todos e é o teclado geral que a gente utiliza dentro de textos. O tratamento do conteúdo e máscaras tem que ser feito dentro do Java, desta forma. O próximo componente que nós temos são os widgets. Os widgets eles são componentes com alguma funcionalidade geral. Por exemplo, Image View, onde ele possui a funcionalidade de exibir uma imagem. Ele também possui ID, também possui Layout Weight, Width, Visibility. Porém, ele possui mais duas propriedades, que é chamado Background e src Compact, que a gente utiliza para colocar uma imagem para ser exibida na tela. Nós temos também o Video View, que permite nós anexarmos um vídeo ou um link de um vídeo para que seja executado pela própria aplicação. Nós temos o Web View, que permite nós abrirmos páginas no navegador de dentro da aplicação. Esse componente em especial, ele permite com que nós criemos nosso próprio navegador também, se nós quisermos fazer funcionalidades a mais, mas o padrão dele já permite fazer pequenas navegações. Nós temos também o Progress Bar, que é um componente de uso geral, que em geral é utilizado quando nós precisamos fazer uma animação de carregamento de informações. Ele tem basicamente uma animação que fica girando o componente na tela. Entre os elementos singulares, os últimos deles são os botões. Os botões são elementos onde, além do ID, Layout Width, Layout Weight, eles possuem uma propriedade chamada OnClick e uma animação por cima para simular um clique. Esse botão aqui, por exemplo, ele possui um formato de botão, quando clicar ele vai fazer o clique. E quando eu for implementar, eu posso setar uma função no OnClick para que ele execute a função diretamente. A outra forma de fazer o OnClick é direto no código. Nós temos o Imaging Button, que tem a mesma função de um botão, a diferença é que nós podemos colocar um ícone ao invés do texto. Nós temos também o Float Action Button, que é esse botão aqui flutuante, que fica à direita,
Ele é um botão que vem do Material Design e a diferença dele é que nós podemos colocar um ícone nele e ele tem um formato circular sempre. E ele também tem o onClick, atributo onClick nele. Nós temos os Radio Buttons, que têm a mesma função dos encontrados no HTML, onde, dado colocado dentro de um grupo, esses Radio Buttons, só uma das seleções vai funcionar, e os checkbox, que tu pode selecionar vários. Feito os componentes singulares, ou standalones, nós temos os componentes agregadores. Os componentes agregadores eu divido em duas categorias, os containers e os layouts. Primeiro vamos ver os containers dinâmicos. Os containers dinâmicos são todos aqueles containers que eu posso colocar dados dinamicamente e ir alterando a lista em tempo de execução. Um deles é o spinner, que tem o mesmo papel do combo box, onde eu clico e ele vai abrir várias opções e eu posso selecionar uma. Outra é o Autocomplete Text View, onde ele é um edit text que eu vou digitando nele e ele vai mostrando uma lista de opções embaixo dele. Outro é o List View, que é uma lista de elementos que eu posso clicar. Em geral, esse tipo de visualização a gente utiliza para fazer listagens, por exemplo, de contatos da nossa aplicação ou do propósito da aplicação que nós temos, como por exemplo produtos e assim por diante. Nós temos o Grid View, que permite fazer uma visualização em grade. Nós temos o Recycler View, também, que substitui o Grid View e o Linear Layout, que permite exibir na mesma aplicação, tanto em linha quanto em grade. E nós vamos tratar isso numa aula específica de Material Design. E esses elementos são agregadores porque eles agregam diversas linhas ou diversos conteúdos e eles podem ser alterados em tempo de execução. Por outro lado, nós temos os containers de listagem estática. Esses containers de listagem estáticas são o menu contextual, que eu coloco as opções do menu, que são uma lista de opções, e elas são estáticas. Uma vez que eu implementei elas não vão modificar, a não ser que a gente instancie uma nova lista ali. O Scroll View, que permite rolagem de um conteúdo grande. Nested Scroll View, que permite rolagem do conteúdo grande, porém alguma parte deles não vai ser rolada. O Card View, que é um container para fazer um efeito de borda de separação entre conteúdos, que nós vamos ver melhor nas aulas de Material Design. O Toolbar, que é a barra superior de uma aplicação, que pode ser editada inclusive para colocar filtros e outros tipos de componentes dentro dela. O Navigation View, que é aquela barra onde quando tu clica nesses três riscos, ele abre para o lado. Isso também é uma view, e é um container onde eu coloco as opções da aplicação de forma estática, e a gente não pode mudar durante a execução, mas a gente pode selecionar elas para acessar em diversas opções. Nós temos o Button Navigation, que também é do Material Design, nós vamos ver uma aula própria de templates também, que permite que eu faça uma listagem estática. Esses são estáticos, eu não consigo alterar dinamicamente eles para botar mais ou menos opções enquanto a aplicação está executando. No momento que eu programo, ele vai assumir a forma do que eu explicitamente usar na programação. Por fim, nós temos os agregadores layouts. Os layouts são elementos especiais que permitem organizar como as views vão ser apresentadas na tela. Nós temos diversos tipos. Nós temos o Linear Layout, que permite com que cada view que eu coloque na tela ela vai ficando um ao lado do outro, se for horizontal, ou vertical, um embaixo do outro. Nós temos o Table Layout, que permite organizar em células com linhas e colunas os elementos. Nós temos os Frames Layouts, que permitem fazer em camadas. Então, um layout pode ficar à frente ou atrás do outro, e eu posso trocar a ordem deles. Isso é muito usado para fazer animações onde
a tela está sendo carregada. Quando os dados terminarem de carregar, porque eu acessei a listagem de usuários fora da aplicação através de um web service, eu troco a posição ou oculto, dou um visibility gone nessa animação que está na frente, e o layout vai aparecer com a listagem já carregada. E nós temos o Constraint Layout, que é o nosso principal layout que nós vamos utilizar durante as aulas. É um layout mais flexível e é o layout usado por padrão no Android, onde nós podemos organizar os diversos componentes de tela através de referências que são as âncoras. Como a gente pode ver aqui, eu tenho diversas âncoras e as âncoras permitem com que eu coloque margem entre os componentes e eu consiga relacionar eles em mais diversos tipos de visualizações, inclusive centralizá-los. Esse tipo de comportamento faz com que seja o tipo de layout mais flexível que nós temos disponível em Android. Mas, para tanto, nós sempre precisamos ancorar pelo menos um dos lados e em um elemento de cima. Então eu digo que esse elemento está abaixo desse, esse elemento está abaixo desse, esse elemento está alinhado entre o topo e o fim do botão. Por fim, nós temos os fragments, que nós vamos ver com bastante detalhes em uma aula própria sobre Material Design, onde nós construímos aplicações colocando fragmentos na tela. E esses fragmentos podem ser substituídos conforme a aplicação requerir. E é isso. Então, até a próxima.